Você deixou o portão aberto de propósito. Eu avisei que ela faria algo com o bebê. Já se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe dessa história que vai travar seu coração. E me diz aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu amo saber até onde nossas histórias chegam e quem está me acompanhando agora. E enquanto Clara gritava com o milionário, ajoelhada na areia molhada com o bebê roxo de frio preso à rede de pesca, algo muito maior ainda estava para explodir. Porque a verdade que ia surgir naquele dia iria destruir um noivado inteiro, revelar uma traição escondida e expor um plano tão cruel que ninguém da mansão jamais imaginou ser possível. A pessoa por trás disso estava muito mais perto do que todos pensavam e tinha acabado de chegar à praia com um sorriso cínico no rosto. Mas para você entender como chegamos a esse momento de terror, precisamos voltar um pouco para o dia em que o destino daquela família começou a ser traçado. Desde que Lorena Vasquez entrou na mansão Albuquerque, com seu vestido justo de grife, sorriso ensaiado e um perfume caro que anunciava sua chegada antes mesmo de ela virar o corredor, Clara Menezes sentiu o coração bater torto. Era como se um vento frio tivesse atravessado a casa inteira num sopro só, trazendo um presságio ruim. Para Rodrigo, o patrão viúvo e ainda fragilizado, a entrada daquela mulher parecia um raio de sol divino. Ele repetia para todos se finalmente tinha encontrado paz depois de tanto sofrimento. Mas Clara, que conhecia o patrão desde menino e viu cada fase daquela família como quem observa uma árvore nascer, crescer e dar frutos, sabia que existia algo errado naquele brilho excessivo. Havia algo no olhar de Lorena que parecia esconder abismos, como gavetas trancadas dentro da alma que guardavam segredos inconfessáveis. Ela sorria demais, elogiava demais, tocava o braço dele com intimidade demais para alguém que conhecia havia pouco mais de 2 meses. E enquanto todos achavam aquilo encantador, Clara ia mantendo a respiração curta, observando cada detalhe, cada microexpressão, porque a vida dura lhe ensinou que quem fala doce demais quase sempre tem veneno entre os dentes. Lorena fazia questão de parecer perfeita aos olhos da sociedade. Acordava cedo, preparava mesas de café da manhã dignas de novela, mas que ela mesma não comia. Tirava dezenas de fotos, postava nas redes sociais como se fosse a dona absoluta da casa e daquela vida. Tudo isso acontecia enquanto Rodrigo mal percebia que estava sendo moldado como argila nas mãos de alguém que sabia manipular elogios com habilidade cirúrgica. Clara via isso e queimava por dentro, pois cada vez que Lorena comentava sobre a beleza da mansão, não era por admiração à arquitetura ou à história da família, mas por puro cálculo financeiro. Seus olhos percorriam os cômodos como quem avalia um produto em uma prateleira de luxo, medindo quanto valia cada centímetro quadrado daquela herança. E mesmo que aquilo fosse nítido como o sol de verão para a governanta, todos ao redor aplaudiam a mulher maravilhosa que Rodrigo tinha encontrado, cegos pelo teatro bem montado. Enquanto Clara, silenciosa e invisível em seu uniforme, anotava mentalmente cada coisa estranha, cada atitude torta, cada frase dita com veneno embrulhado em açúcar. Mas o que realmente acendeu o alerta vermelho dentro de Clara, o que fazia seu estômago revirar de náusea, foi o jeito de Lorena com o bebê da família, o pequeno e indefeso Caio. Lorena nunca conseguiu esconder completamente o desprezo que sentia pelo menino quando Rodrigo não estava olhando. Segurava-o com a ponta dos dedos, como se estivesse tocando em lixo ou algo contagioso. Virava o rosto para o lado com uma careta de nojo quando ele chorava. Dizia frases baixas, resmungadas, como: "Isso estraga minha unha ou não nasci para ser babá de filho dos outros", sempre seguidas daquela risada debochada que só Clara parecia escutar por trás da máscara de madrasta perfeita. Rodrigo, bobo, apaixonado e carente de uma figura feminina na casa, ria, achando charme, achando que era humor ácido, achando que ela estava apenas brincando. E cada vez que ele ignorava o incômodo evidente do filho no colo dela, Clara sentia o coração murchar um pouco mais, porque entendia com clareza cristalina que aquela mulher não só não gostava da criança, como também parecia se incomodar profundamente com a simples existência dele, como se Caio fosse um obstáculo vivo entre ela e algo muito maior que ela desejava alcançar. Com o tempo, a vigilância de Clara aumentou e ela começou a perceber que Lorena tinha hábitos que não combinavam com a inocência que fingia ter atendido ligações escondida no fundo do jardim. Falando baixo e olhando para os lados, murmurava frases soltas como: "Vai dar certo",
Confia. Ele não desconfia de nada e sempre encerrava a conversa abruptamente, guardando o celular no sutiã, quando percebia a sombra de alguém se aproximando. Além disso, a dinâmica dela com os funcionários era estranha, mas com um em específico era alarmante. Ela vivia trocando mensagens e olhares com o motorista Valmir, um homem discreto demais para ser notado pela maioria, mas que Clara percebeu ter um brilho estranho e febril nos olhos sempre que Lorena passava por ele. Não era a respeito de funcionário. Era um brilho que misturava paixão obsessiva, submissão cega e uma ponta de medo. E era exatamente essa combinação explosiva que fez Clara sentir que algo gigantesco e terrível estava sendo construído às escondidas, tijolo por tijolo. Não era só um romance proibido ou uma traição carnal. Era algo maior, algo com cheiro de perigo iminente, como um fio elétrico desencapado escondido debaixo do tapete persa da sala de estar. Foi aí que começaram as pequenas maldades, aquelas tão discretas que quem não convivia na casa acharia que eram apenas acidentes domésticos. Lorena sumia sem querer com a mamadeira do bebê na hora da fome. Trocava a temperatura da água do banho deixando-a gelada demais. Deixava a porta do quartinho dele entreaberta em noites de vento encanado. E quando Kai começava a chorar desesperado, com frio ou fome, ela aparecia na porta com aquela cara de falsa inocência, suspirava e dizia para Rodrigo: "Nossa, amor, que criança difícil. Ele não para nunca." E Rodrigo, perdido de paixão e exausto, acreditava na versão dela. Mas Clara não. Clara via malícia. Clara notava o prazer sádico nos olhos dela. Clara juntava os pontos um por um. Aquilo não era descuido, era intenção pura, era estratégia de desgaste, era provocação. Era como se Lorena estivesse testando limites, tentando descobrir até onde podia ir na crueldade sem ser descoberta. E cada pequeno gesto dela fazia o estômago de Clara embrulhar mais um pouco, pois ela sabia que vilões assim não param nas pequenas maldades, eles evoluem. Então veio o detalhe que mudou tudo e acelerou o coração da governanta. Lorena começou a insistir, com uma doçura forçada, para que a família viajasse para a isolada casa de praia nas férias de verão. Ela repetia 1000 vezes, segurando as mãos de Rodrigo: "Lá é o lugar perfeito para começarmos nossa nova vida. Só nós três, longe de tudo e de todos." E enquanto Rodrigo via isso como o entusiasmo de uma noiva apaixonada, Clara enxergava outra coisa muito mais sombria: pressa, urgência, planejamento de terreno. Havia algo naquele convite repetitivo, naquele sorriso esticado demais que não chegava aos olhos, naquele brilho gelado, algo que dizia que Lorena não queria só férias e descanso. Lorena queria oportunidade. Lorena queria um cenário onde não houvesse testemunhas. E embora Clara não soubesse exatamente o que ela planejava, sabia com todas as suas forças que aquela mulher estava armando o golpe final. Mal sabia Clara que o plano já estava muito mais avançado e macabro do que ela jamais poderia imaginar em seus piores pesadelos. Antes de continuarmos com esse suspense que só aumenta, já verifica se você está inscrito no canal, porque a parte mais tensa dessa história está chegando e você não vai querer perder o desfecho. E me conta aqui nos comentários: se você estivesse no lugar da Clara, já teria contado tudo para o Rodrigo ou esperaria ter uma prova concreta? Quero saber a opinião de vocês. Quando chegaram à casa de praia, Clara já sentia que algo grande estava se movendo no silêncio, como se a areia escondesse passos invisíveis e o vento carregasse segredos que ninguém mais ousava escutar. A atmosfera era pesada, diferente da paz que aquele lugar costumava trazer. Lorena caminhava pelos cômodos como dona do mundo, avaliando cada espaço com aquele olhar clínico de quem está medindo o valor, e não criando memórias. Rodrigo, completamente apaixonado, só conseguia sorrir feito menino bobo, respirando o ar do mar sem imaginar que, por trás daquele sorriso perfeito da noiva, havia engrenagens girando numa velocidade assustadora. A primeira coisa que Clara notou, e que fez seus instintos gritarem, foi o interesse exagerado de Lorena pelo portão de madeira que dava acesso direto à faixa de areia. Não era um interesse normal de quem quer ver à vista. Ela o abriu, fechou, abriu de novo, empurrou com o ombro, balançou as dobradiças e ainda soltou um disfarçado que fez o estômago de Clara revirar. Era como se Lorena estivesse testando algo mecânico, calculando o tempo, medindo a resistência, antecipando movimentos rápidos. E cada vez que ela tocava naquele portão, Clara sentia um arrepio gelar sua nuca, porque tinha a sensação pavorosa de que aquela mulher não estava olhando para o mar,
Estava olhando para uma rota de fuga ou para uma oportunidade macabra. Naquela primeira noite, Clara percebeu o segundo sinal alarmante. Lorena começou a exigir que todos jantassem cedo, muito antes do horário habitual da família, alegando com voz manhosa que o ar da praia dava muito sono. Mas para Clara, que conhecia os ritmos da casa, aquilo não tinha nada de normal. E suas suspeitas se confirmaram quando, logo depois do jantar, a noiva simplesmente desapareceu da sala como um vulto que se dissolve na escuridão, alegando que ia dormir, mas indo na direção oposta aos quartos. Curiosa, desconfiada e movida por um medo que não sabia explicar, Clara seguiu discretamente, pesando leve na madeira antiga da casa para não fazer o assoalho render. Finalmente, a encontrou no quintal escuro. Lorena estava parada diante do portão, encostada num poste, como se estivesse esperando alguém sob a luz fraca da lua. Foi quando Clara ouviu o barulho abafado de um motor sendo desligado longe dali e viu, escondida atrás da parede da cozinha externa, o vulto do motorista Valmir se aproximando pela areia. O encontro foi rápido, intenso e conspiratório, com sussurros curtos, toques apressados nas mãos e uma frase dita por Lorena que gelou o sangue de Clara nas veias. Amanhã é o dia perfeito. O mar enche antes das 8. Ao escutar aquilo, Clara sentiu o coração disparar tão forte que doía no peito. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente e uma onda de pavor subiu pela garganta. Ali não havia mais dúvida, nem espaço para interpretações inocentes. Aquele casal proibido estava arquitetando algo perigoso relacionado à maré. E Caio, o bebê indefeso, era claramente o alvo daquela conversa sinistra. Mesmo apavorada e querendo gritar, Clara sabia que não podia correr para Rodrigo sem provas concretas, porque ele estava completamente cego por Lorena. Ele transformaria qualquer palavra contra a noiva em um ataque pessoal, acusando Clara de ciúmes ou loucura. Então, ela decidiu fazer o que sempre fez para sobreviver: observar, juntar, ouvir, colar as peças até formar uma imagem completa e inegável. Naquela madrugada, ela quase não dormiu, andando de um lado para o outro em seu pequeno quarto de serviço, com o coração batendo alto demais para quem precisava pensar com clareza. Ao amanhecer, já exausta e com olheiras profundas, foi checar Caio no quarto dele e encontrou o bebê inquieto, choroso, tremendo mais do que o normal, com a pelezinha fria. E a primeira coisa que viu foi que a janela do quartinho, que dava para o corredor externo, estava escancarada, mesmo depois de ela ter certeza absoluta de tê-la trancado antes de dormir. O vento da madrugada tinha castigado a criança a noite toda. Quando correu para falar com Rodrigo sobre o ocorrido, ele apenas riu, despreocupado, e disse: "Deve ter sido o vento que abriu o trinco. Clara, você precisa relaxar." Mas Clara conhecia aquela casa, conhecia aquele trinco duro e sabia que ali não havia coincidências. Alguém tinha aberto aquela janela de propósito para adoecer o bebê ou testar a facilidade de acesso, e a suspeita fez seu estômago se contorcer em nós. Enquanto o dia avançava, as atitudes estranhas de Lorena começaram a se multiplicar. Ela sumia por longos períodos sem dizer onde ia. Reaparecia com desculpas forçadas, sorrisos nervosos. Vivia olhando para o relógio de pulso como se estivesse esperando um horário exato para algo fatal acontecer. E sempre que Caio chorava, incomodado com o clima tenso, ela fazia aquela careta de nojo indisfarçável e dizia alto: "Essa criança vai estragar minhas férias. Que inferno!", com a mesma frieza de quem comenta sobre o objeto quebrado que deveria ser descartado. E ainda teve o episódio terrível do almoço, quando Lorena deixou propositalmente uma mamadeira do bebê misturada com garrafas de água fervendo na bancada. Clara viu. Clara percebeu a armadilha. Clara trocou o leite antes que Caio queimasse a boca gravemente. Mas Lorena, ao ser confrontada, fingiu que não sabia. Fingiu surpresa. Fingiu erro doméstico. Só que os olhos dela, aqueles olhos que nunca mentiam para Clara, brilharam com uma satisfação sádica. E ao ver isso, Clara sentiu seu corpo estremecer, porque finalmente entendia a gravidade da situação. Não eram pequenos acidentes, eram ensaios. Eram testes de crueldade. Eram experimentos de risco calculado para ver até onde a sorte de Caio duraria. E Clara sabia que o tempo estava acabando. À noite, já com o sol se despedindo atrás das ondas e tingindo o céu de um vermelho sangue, Clara teve a certeza absoluta de que a tragédia estava armada e o gatilho prestes a ser apertado.
Antes de eu te contar o que ela ouviu naquela conversa aterrorizante, já clica no botão de inscrever-se e ativa as notificações, porque a cada parte essa história fica mais tensa e você precisa ver o final. E não esquece de comentar aqui, de onde você está assistindo agora. Quero saber quem são os detetives que estão acompanhando esse mistério comigo. Ela viu Lorena e Valmir conversando novamente perto do portão, mas desta vez não eram apenas sussurros amorosos. Eles seguravam um mapa da maré na mão, iluminado pela lanterna do celular. Clara, escondida atrás de uma pilastra, prendeu a respiração enquanto escutava fragmentos que fariam qualquer ser humano estremecer. Eles sussurravam sobre horários exatos, a profundidade da água naquele trecho específico e o comportamento traiçoeiro da correnteza. As palavras que Clara conseguiu pescar no vento foram suficientes para transformar seu sangue em gelo instantâneo. Amanhã de manhã ninguém vai notar. O mar leva rápido. É só deixar ele ir. A natureza faz o resto. Aquilo não era mais dúvida, nem suposição, nem teoria de uma mente preocupada. Agora era fato consumado. Lorena estava planejando, friamente, deixar o pequeno Caio desaparecer no mar, simulando o acidente trágico que a livraria do estorvo para sempre. E enquanto observava aquela cena repugnante, Clara sentiu algo nascer dentro dela, uma força que ela desconhecia. Era algo entre a coragem absoluta e o desespero total, um instinto que gritava que ela não podia esperar mais nenhum segundo, não podia esperar o amanhecer, não podia esperar Rodrigo acordar. Se quisesse salvar aquele bebê, teria que agir antes que o relógio marcasse o momento exato que Lorena esperava. Mas antes que Clara pudesse sair do seu esconderijo, confrontar alguém ou correr para o quarto do patrão, algo inesperado e aterrorizante aconteceu. Ela decidiu voltar correndo para o quarto onde Caio deveria estar dormindo, apenas para garantir que ele estava seguro enquanto ela pensava no que fazer. Mas quando empurrou a porta, o silêncio que a recebeu foi ensurdecedor. O coração dela simplesmente caiu no estômago, provocando uma vertigem que quase a derrubou. O berço estava vazio. As cobertas estavam jogadas no chão de qualquer jeito e a porta que dava para o jardim estava entreaberta, balançando rangendo com o vento que vinha da praia. Seus joelhos falharam, sua respiração travou na garganta e um único pensamento explodiu em sua mente como uma sirene de alerta máximo. Ela começou. Meu Deus, ela já começou. Desesperada e sentindo o pânico tomar conta de cada célula do seu corpo, Clara correu pelos corredores escuros, gritando pelo bebê, procurando em todos os cantos, embaixo da cama, atrás das cortinas. E quanto mais procurava, mais a casa parecia encolher, mais as paredes pareciam sufocá-la e mais o tempo parecia acelerar de forma cruel. O silêncio da casa era a resposta que ela mais temia. E enquanto corria em direção ao quintal, com as lágrimas aborrando sua visão, uma verdade terrível começou a se formar em sua mente, clara como o dia. Caio já não estava mais dentro da casa. Clara atravessou o quintal como se estivesse correndo dentro de um pesadelo em câmera lenta, onde as pernas pesam toneladas. Cada passo era uma batalha, o coração batendo tão alto e parecia empurrar o ar para fora do peito, doendo fisicamente. E quando ela alcançou o grande portão de madeira que dava acesso direto à praia, sentiu as pernas tremerem violentamente ao perceber que ele estava escancarado. O portão balançava com o vento salgado que vinha do mar, um balanço lento, rítmico e quase cruel, como se zombasse da própria aflição dela, convidando-a para o horror que aguardava do outro lado. Na areia fofa, iluminada apenas pela luz fraca da lua e das estrelas, havia marcas. Marcas pequenas, pegadas arrastadas, sinais de passos de adulto que seguiam em direção à água escura. O pânico fez sua visão apagar por um instante e a voz dela saiu arranhada, um grito primal de desespero. Caio! Caio! O vento trazia um cheiro salgado mais forte do que o normal, misturado com o frio da madrugada que cortava a pele. E naquele instante, parada diante da imensidão do Mar Negro, Clara entendeu que o pesadelo tinha se tornado real. O que Clara encontrou na beira daquele mar é a imagem que nenhuma mãe, ou quem tem coração de mãe, deveria ver jamais. Se você está torcendo pelo resgate do Caio, já clica no gostei e se inscreve no canal agora, porque a gente precisa espalhar essa história. E me diz nos comentários, você acha que a Clara vai conseguir salvar ele a tempo? Quero ver a opinião de vocês aí de onde vocês estão assistindo. Clara desceu a pequena escada de madeira que levava à faixa de areia e sentiu o coração quebrar em 1000 pedaços ao ver que a maré começava a subir depressa, lambendo a areia com mais força e espuma,
como um aviso silencioso da natureza de que o tempo estava se esgotando. A luz da manhã, ainda tímida e cinzenta, transformava o cenário num quadro de pura angústia. E ao longe, perto das pedras escuras onde a água batia com violência, Clara viu um objeto pequeno, um volume estranho preso à areia, algo balançando com a força da água, algo que o mar tentava puxar para o fundo e não conseguia. Suas pernas se moveram sozinhas, movidas por uma adrenalina que queimava, como se a alma empurrasse o corpo exausto para frente. E enquanto corria, o pensamento latejante na cabeça dela era sempre o mesmo, repetido como um tambor de guerra. Se eu chegar tarde demais, eu nunca vou me perdoar. Cada passo fazia a areia fofa ceder, atrasando sua corrida, aumentando sua agonia, como se o próprio chão insistisse em torná-la lenta naquele momento decisivo. E mesmo assim ela continuou, ignorando a dor aguda que começava a queimar no peito pela falta de ar e o gosto de sangue na garganta. Quando chegou perto o suficiente para distinguir o que era aquele volume, ela sentiu a força sumir dos músculos e quase caiu, porque a realidade era pior do que o pesadelo. Ali, preso entre sargaços, peixes mortos e cordas encharcadas, estava o pequeno Caio. Ele estava imóvel, completamente molhado, vulnerável, preso a uma rede de pesca velha que tinha sido amarrada propositalmente em estacas na areia para que ele não pudesse engatinhar para longe, ficando à mercê da maré que subia. O choque daquela visão cruel quase fez Clara desmoronar ali mesmo. O bebê estava com a pele arroxeada pelo frio intenso da madrugada e pela água gelada que já cobria metade do seu corpo a cada onda. O corpinho fraco tremia em espasmos curtos e involuntários, e o choro que saía dele não era mais um choro comum de criança. Era um lamento frágil demais, baixo demais, quase sem força, um gemido rouco de quem já estava desistindo de viver, como se o mundo estivesse apagando ao redor dele. O coração de Clara se rasgou de uma forma que ela nem sabia ser possível, e o grito que ela soltou ecoou pela praia inteira, sobrepondo-se ao barulho das ondas. Meu Deus! Não! Ela se jogou de joelhos na areia molhada e na água gelada, sem se importar em se machucar nas pedras ou encharcar a roupa. Suas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto ela puxava com cuidado, mas com urgência desesperada, a rede áspera que prendia o menino, desfazendo os nós com os dedos escorregadios e feridos. Cada movimento era acompanhado de lágrimas quentes que caíam sem controle e se misturavam com a água do mar, porque ver aquele bebê naquela situação, tratado como isca, era pior do que qualquer maldade que ela já tinha testemunhado na vida. Era a visão pura da crueldade humana. E enquanto lutava com a corda molhada que parecia não ceder, Clara repetia em voz baixa, como um mantra desesperado para manter o menino acordado. Aguenta, meu amor, aguenta que a tia Clara chegou. Eu estou aqui, eu não vou deixar nada te acontecer. Quando ela finalmente conseguiu cortar a última corda e libertou o Caio daquela armadilha mortal, o bebê estava tão gelado que parecia feito de mármore, quase não reagindo ao toque dela. Então Clara o arrancou dali e o abraçou contra o peito com toda a força que lhe restava, tentando transferir o calor do seu próprio corpo para ele, esfregando as costas dele com as mãos trêmulas, sentindo o corpinho frágil estremecer em seus braços. A angústia a consumia, porque ela não sabia se tinha chegado a tempo de evitar o pior ou se estava segurando uma vida que se apagava. Ela olhou para os lados, gritando por socorro para o vazio da praia, implorando por um milagre. Antes de vermos a reação do Rodrigo ao descobrir o que aconteceu, já confere se você está inscrito no canal e com o sininho ativado, porque a confronto que vem agora vai te deixar sem fôlego. E comenta aqui embaixo de onde você está acompanhando essa história e que horas são aí. Eu adoro ver como estamos conectados em todos os lugares do mundo. O olhar desesperado de Clara corria pela praia deserta em busca de alguém, qualquer pessoa que pudesse ajudar a salvar aquela vida. E então, como resposta às suas preces, ela viu ao longe silhuetas se formando na neblina da manhã. Eram pescadores locais que preparavam seus barcos e alguns turistas madrugadores que caminhavam pela orla, todos atraídos pelo grito agudo e cheio de dor que ela tinha soltado. Eles começaram a correr na direção dela, e à medida que se aproximavam, seus rostos se transformavam de curiosidade para choque absoluto. E naquele instante, enquanto segurava Caio com o desespero de uma leoa que protege a cria, Clara sentiu uma verdade que queimava como fogo em seu peito. Se não fosse por ela, aquele bebê teria desaparecido para sempre nas águas, sem sequer ter a chance de lutar. As pessoas chegaram ofegantes, formando um círculo ao redor dela.
Algumas levavam as mãos à cabeça em sinal de horror. Outras perguntavam, atropelando as palavras, o que tinha acontecido. Mas Clara não tinha voz para explicar. Não tinha fôlego para contar a trama inteira. Ela apenas repetia, com os lábios roxos de frio e tremor. Ajuda. Por favor, ajuda. Ele está com muito frio. Ele está gelado demais. A movimentação foi imediata. Um pescador mais velho, de pele curtida pelo sol, se ajoelhou rapidamente ao lado dela e tirou seu casaco grosso de lã para envolver o pequeno Caio. Outro homem correu em direção a um quiosque próximo para buscar água quente ou toalhas. Uma mulher, tremendo com o celular na mão, gritava com o atendente da emergência pedindo uma ambulância urgente. E toda aquela solidariedade de estranhos fez Clara perceber que aquele momento, tão cruel e planejado para ser um desaparecimento silencioso, estava se tornando algo público, algo que não poderia mais ser varrido para debaixo do tapete. Havia testemunhas. Havia verdade exposta na areia. Havia a prova viva do horror. E enquanto as pessoas se mobilizavam para aquecer a criança, Clara sentiu a primeira fagulha de esperança acender dentro do peito, uma faísca tímida, mas real. O peito de Caio subia e descia. Ele ainda estava vivo. Mas foi quando Clara levantou o olhar, ainda ajoelhada, ainda com o gosto de sal na boca, que ela viu algo que fez seu sangue gelar pela segunda vez naquela manhã, talvez até mais do que o mar frio. Lorena estava parada bem mais acima na praia, perto da vegetação, longe da água. O vento batia em seu vestido solto e jogava seus cabelos loiros no rosto, mas não conseguia esconder a expressão que ela carregava. Seus olhos frios e imóveis observavam a cena não com alívio pelo resgate, não com pavor de madrasta preocupada, mas com a postura rígida de quem vê um plano perfeito ruir diante dos próprios olhos. A expressão dela era de frustração pura, de raiva contida, de surpresa amarga. Era o rosto de alguém que tinha apostado tudo numa jogada e perdido. E naquela troca de olhares silenciosa e aterrorizante entre a governanta encharcada e a patroa impecável, Clara entendeu tudo. Lorena sabia. Lorena estava lá assistindo para garantir que o mar levasse o menino. E se ela estava ali, parada, calculando, então ela não tinha desistido. A guerra tinha apenas começado. A praia virou um caos de vozes sirenes ao longe, enquanto Clara, tentando manter a lucidez apesar da adrenalina que queimava suas veias como ácido, via a tempestade se formar. Foi então que Rodrigo, que até aquele momento dormia profundamente na casa, provavelmente dopado ou enganado por Lorena, apareceu correndo pela areia. Ele estava descalço, desorientado, com o pijama amassado e o rosto inchado de sono, como quem tinha acabado de ser acordado aos gritos pelos vizinhos. Quando seus olhos encontraram a cena de Clara segurando seu filho, envolto num casaco enorme de pescador, tremendo e chorando baixinho, o mundo dele pareceu desabar. Meu filho, Caio, o que aconteceu? Ele gritou, a voz falhando, correndo cambaleante até eles. Mas antes que Clara pudesse abrir a boca para explicar, antes que pudesse dizer, ela tentou matar seu filho. Lorena surgiu das sombras como uma cobra rápida. Ela correu e interceptou Rodrigo, segurando o braço dele com força, fingindo um choro histérico e gritando uma frase que fez Clara sentir náuseas. Amor, graças a Deus você chegou. Eu falei. Eu te avisei que ela ia fazer alguma coisa com o bebê. Ela é louca. Rodrigo, ela tentou afogar o nosso filho. A acusação caiu como uma bomba no meio da praia, e Clara sentiu o peso da manipulação tentar esmagar a verdade mais uma vez. Antes de descobrirmos se o Rodrigo vai cair na mentira da Lorena ou enxergar a verdade, já clique em inscrever-se e ative o sininho, porque a máscara dela vai cair agora e você precisa ver isso. E me conta aqui nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. É incrível ver nossa comunidade crescendo em todo lugar. Naquele segundo, Clara sentiu a vontade quase animalesca de gritar, de pular no pescoço daquela mulher e fazer justiça com as próprias mãos, mas se conteve. Ela percebeu que o jogo de Lorena era sujo e rápido. A noiva falava alto, chorava lágrimas falsas e gesticulava para confundir Rodrigo antes que a verdade pudesse respirar. Rodrigo olhou para Clara com os olhos cheios de lágrimas e confusão, o rosto contorcido em dor, dividido entre acreditar na funcionária que era praticamente uma segunda mãe para ele e na mulher que ele amava e que jurava ser sua salvação. Clara, com a voz embargada e segurando o choro para manter a firmeza, tentou explicar. Rodrigo, eu encontrei o portão aberto, vi as pegadas, a rede.
Mas Lorena, rápida e venenosa, a cortou. Você tá ouvindo isso, Rodrigo? Ela tá inventando histórias. Ela quer que você me odeie. Ela trouxe o menino pra cá. Aquilo foi a gota d'água. O nó de revolta explodiu dentro de Clara. Mas antes que ela pudesse responder, a verdade veio de onde ninguém esperava. Um dos pescadores, aquele senhor de pele curtida e voz grave que tinha emprestado o casaco, deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Rodrigo com uma autoridade que fez todos calarem. Ele apontou o dedo sujo de areia para a rede de pesca que ainda estava embolada perto de Clara e disse, alto o suficiente para que até o vento parasse para ouvir. Ei, doutor, olha aqui. Esse menino não veio parar aqui sozinho. Essa rede foi amarrada em 2 estacas. Isso é nó de gente que sabe o que faz. Isso não foi acidente, foi armadilha. O silêncio que caiu na praia depois dessas palavras foi pesado, quase sólido. Lorena tentou rir, uma risada nervosa e estridente que soou como vidro quebrando, e disse, o que esse velho sabe? Mas o pescador não recuou. Ele continuou encarando Rodrigo nos olhos. O mar ainda não subiu o suficiente para arrastar ele até aqui. Alguém trouxe a criança e prendeu ela para a maré levar. Rodrigo olhou para a rede, para os nós complexos, para o portão aberto lá em cima, finalmente, para Clara. A expressão dele começou a mudar lentamente, a dúvida virando angústia, a angústia virando percepção. Era como ver um homem acordando de um coma profundo. Lorena, sentindo o terreno desmoronar sob seus pés, apertou o braço dele com força, cravando as unhas, mas foi tarde demais. O caos aumentou quando uma das turistas que observava a cena se aproximou com o celular na mão, tremendo, e disse, desculpa, eu acho que eu tenho algo. Ela mostrou a tela para Rodrigo e Clara. Era um vídeo curto, feito minutos antes, filmando o nascer do sol, mas se capturava, no canto da imagem, a silhueta inconfundível de Lorena abrindo o portão, olhando para os lados e mexendo em algo na areia antes de sair correndo curvada para não ser vista. A gravação era a prova final. Clara sentiu as pernas tremerem de alívio, porque aquela imagem destruía qualquer teatro. Rodrigo, ao ver o vídeo, ficou pálido como um fantasma, os olhos vidrados, a respiração presa. Lorena tentou avançar para pegar o celular da mulher à força, gritando me dá isso aqui. Mas a turista puxou o aparelho de volta, assustada com a violência. E esse gesto agressivo fez Rodrigo recuar um passo, enxergando pela primeira vez a verdadeira face da mulher que dormia ao seu lado. Então, no momento em que todos esperavam que Lorena tentasse se defender ou implorar perdão, ela fez o contrário. Sua expressão mudou drasticamente. A máscara de vítima escorregou e revelou um olhar frio, duro, carregado de ódio. Um sorriso torto e cruel surgiu em seus lábios. E antes que alguém pudesse reagir, ela olhou fixamente para Clara e sussurrou, com o veneno que fez a espinha da governanta gelar. Você estragou tudo. Sua empregadinha é intrometida. A verdadeira tempestade tinha acabado de começar. Você acha que eu vou viver à sombra desse bebê pelo resto da vida? Essa frase explodiu na praia como um trovão, revelando a verdadeira face do mal. Se você quer ver a justiça sendo feita agora, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o desfecho dessa história é imperdível. E não esquece de comentar aqui, qual horário está marcando no seu relógio agora? Quero saber quem está comigo nessa tensão. A cena congelou por um segundo após o sussurro venenoso de Lorena. Clara apertou Caio ainda mais contra o peito, sentindo o coração do bebê bater fraco, mas vivo, enquanto Rodrigo dava um passo atrás, horrorizado, como se finalmente estivesse vendo o monstro que dormia ao lado dele. Lorena ergueu o queixo, os olhos faiscando de ódio, e caminhou na direção deles não com arrependimento, mas com passos calculados, como uma predadora que, mesmo cercada, ainda acredita que sua superioridade a salvará. O vento levantou seu cabelo loiro, mas nem isso suavizou a expressão dura que deformava seu rosto. A mulher perfeita evaporou, revelando uma criatura feita de pura ambição. Rodrigo tentou balbuciar algo, mas Lorena cortou com uma voz afiada como vidro. Eu fiz tudo isso por nós. Rodrigo, você é fraco demais para fazer o que é necessário. Rodrigo, com o rosto banhado em lágrimas, negou com a cabeça, mas Lorena soltou uma risada seca e começou a andar de um lado para o outro na areia, gritando sua frustração. Eu construí tudo. Eu merecia essa mansão. Eu merecia essa vida.
Eu não nasci para ser babá de filho dos outros. Eu nasci para ser dona de tudo isso. As palavras cortaram o ar e as pessoas ao redor recuaram, chocadas com a violência emocional. Ela viu o bebê não como uma vida, mas como um muro entre ela e a fortuna. Clara, tremendo de indignação, deu um passo à frente protegendo Caio. Você ia matar uma criança, Lorena. Não existe justificativa para tanta maldade. Lorena virou o rosto com desprezo e respondeu: Você acha que alguém como você, uma empregadinha medíocre, entende o que é lutar pelo topo? Você nunca vai saber o que é ser gente grande. Mas antes que Clara pudesse responder àquela arrogância, o motorista Valmir, que até então estava escondido atrás de um grupo de curiosos, viu que o barco estava afundando e tentou fugir em disparada em direção ao estacionamento. Foi aí que a justiça do povo agiu. 2 pescadores correram atrás dele e o derrubaram na areia com um baque surdo, segurando pelos braços. Em pânico e chorando, Valmir gritou para se livrar da culpa. Foi ela. Foi ideia dela. Ela prometeu metade da herança se o menino sumisse. Eu só obedeci. A confissão de Valmir caiu como uma bomba final, explodindo a última teia de mentira. Rodrigo cambaleou, levou a mão ao peito e soltou um soluço doloroso, o som de um homem que teve o coração estilhaçado. Lorena, vendo seu cúmplice abrir a boca, tentou correr até ele gritando seu idiota. Cala a boca, mas foi contida por 2 bombeiros. Ela se debatia, gritava, esperneava com uma fúria que assustava, mas o jogo tinha acabado. E enquanto a polícia se aproximava com as sirenes ligadas, Clara sabia que ainda faltava uma peça final naquele quebra-cabeça, um segredo antigo que ela guardava e que precisava ser revelado antes que aquela história terminasse. Antes desse final que vai te fazer chorar de emoção, já confirma se você deixou o like no vídeo, porque essa história merece. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você acompanhou essa saga com a gente. Quero mandar um abraço para vocês. Quando a polícia finalmente algemou Lorena, a praia inteira parou para ver a queda daquela mulher que se achava intocável. Mas antes de entrar na viatura, ela se virou para Rodrigo com um último olhar de veneno e gritou: Você nunca soube da verdade, Rodrigo. Nunca soube que a sua falecida esposa escondeu de você. Aquela frase fez o sangue de todos gelar. Rodrigo, tremendo, olhou para Clara, buscando respostas. O silêncio foi pesado. E Clara, com lágrimas nos olhos, percebeu que não podia mais guardar aquele segredo. Respirou fundo e disse, com a voz trêmula: Rodrigo, antes de partir, sua esposa me chamou. Ela sabia que tinha gente rondando a família, gente interessada no dinheiro. Ela me disse que, se um dia uma mulher chamada Lorena aparecesse, eu deveria proteger você e o Caio com a minha vida, porque ela já conhecia a fama de golpista dela. Rodrigo caiu de joelhos na areia, chorando copiosamente ao perceber que, mesmo depois da morte, o amor de sua esposa e a lealdade de Clara o tinham salvado. Lorena foi levada presa, gritando e esperneando, enquanto a multidão aplaudia a justiça sendo feita. Dias depois, com a poeira baixando e Caio totalmente recuperado, Rodrigo chamou Clara na sala da mansão. Ele segurou as mãos dela e, com os olhos cheios de gratidão, disse: Clara, você não é só uma funcionária. Você salvou meu filho, salvou minha vida. A partir de hoje, você é a governanta dessa casa e parte da nossa família para sempre. E enquanto Clara chorava de emoção, o pequeno Caio esticou os bracinhos para ela e sorriu, selando aquele novo começo com o amor mais puro que existe. Clara finalmente assumiu o lugar que merecia, provando que o verdadeiro herói não é quem tem mais poder, mas quem tem o maior coração. E agora me conta, em qual parte dessa história seu coração acelerou mais? Eu amo ler cada comentário de vocês. Se essa história te emocionou, compartilha com alguém que precisa acreditar que o bem sempre vence e se inscreve no canal para não perder a próxima narrativa que vai mexer com suas emoções. Até a próxima!